Muito bem, povo de Deus, muito bem, povo da fé. Sou o pastor Jonatas Olivato, da Igreja da Providência Celestial. E nesse domingo, domingo da presença de Deus, através das redes sociais, eu quero te dar uma palavra poderosa, direcionada, direto do trono de Deus ao seu coração. Tá certo? É em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, logo no capítulo 1, em nome de Jesus. Tá certo? Diz assim, a palavra de Deus: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo, a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras desta profecia e aguarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você vê então, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo catástrofes. Essa pandemia a nível mundial, muitas pessoas ceticistas, ateus, cientistas, cientologistas, que não creem em Deus de verdade, mas creem na ciência, creem no homem, creem no seu próprio braço, tem falado que isso é algo natural, algo atmosférico, etc, etc. Mas se tem problema na atmosfera, se tem problema em alguma parte da Terra, é porque isso é um cataclisma provocado de uma ordem espiritual. Só que, como sendo ceticistas, eles não veem por esse lado. Então somos chamados de extremistas porque cremos no sobrenatural. Vem cá, o vento você não vê, você não vê o vento. Mas o vento existe porque você o quê? Sente a presença do vento. O vento vem no seu cabelo, voa o teu cabelo, desmancha o teu cabelo, sim ou não? Então você não precisa ver o vento para crer que ele existe. Deus, ele não pode mexer no teu cabelo, mas ele pode mexer no teu interior. E você pode sentir a presença dele. Você não está vendo ele, mas você sente a presença dele. Então não é porque os ceticistas, os cientistas não sentem a presença dele, porque não buscam comunhão com ele. Lógico que não vão ter a presença dele, mas quando você tem a presença dele, você vai sentir. E se eles não querem buscar, não vão sentir nunca. Então no Apocalipse, Jesus, ele enviou João do Apocalipse, da ilha de Patmos ele foi para o céu. Olha só o que aconteceu. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz esteja convosco, e a paz que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou nossos pecados em seu próprio sangue. Qual é a definição da morte de cruz de Jesus Cristo? Será derrota? Será problema? Para muitos é uma derrota, mas para quem é cristão de verdade, como nós, eu, você que é cristão, você vê que ele morreu na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados e para termos o acesso direto ao Pai Celestial. Então isso é uma vitória, porque ele morreu e ressuscitou, não está mais morto no madeiro. Por isso que você não tem necessidade de adorar um Deus
morto no madeiro. Ele está vivo e voltará para julgar os vivos e os mortos. E ele diz aqui na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, assim, veja, no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, também aquele que os perfuraram. As tuas famílias da terra se lamentarão por causa dele, assim seja. Até aqueles que crucificaram Jesus vão ver. Ele virá. Ele virá. Sim, virá. Jesus veio a esse mundo primeiramente, ele já existia no plano espiritual, mas ele veio em carne. Maria concebeu o filho, mas Jesus não é filho de Maria, Jesus é filho de Deus. Maria teve o privilégio de ser agraciada pelo Espírito Santo. Então, Jesus veio em primeira vez fisicamente naquele momento. Fez o seu ministério, ensinou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e passou as diretrizes para os seus discípulos e falou que iria voltar. No arrebatamento, quando tiver o avivamento espiritual, terá o arrebatamento. O que é avivamento? Você se aviva, você se fortalece em Deus. A igreja fica unida. Igrejas são pessoas. Igreja não é a igreja A, B, C. São pessoas que formam igrejas. Igrejas são pessoas. Pessoas de todas as denominações cristãs que creem em Jesus definitivamente é a igreja de Cristo. Então ele está dizendo, vai buscar elas de coração sincero. Não só aqueles que estão nas igrejas físicas, mas aqueles que têm a igreja espiritual no seu coração. Um compromisso com ele. Será arrebatado. Ele voltará, segunda vinda. E a terceira vinda vai ser quando ele vai vir julgar, punir o anticristo, estabelecer seu reino eterno e celestial aqui. Porque a nova Jerusalém descerá como noiva ataviada, e essa noiva ataviada, noiva preparada, que é a cidade santa de Deus para os salvos. Primeiro você sobe, preparado, Deus limpa a terra, retira o anticristo, e então será os 1000 anos de Cristo na terra. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso, sobre o Apocalipse total, até os seus 22 capítulos. Estamos começando primeiro, a característica do Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha só, continuação. Ele diz assim no versículo 8: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E continuando, diz assim: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último. O que tu vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei-me e vi 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça era branca como a neve, tão branca como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze polido,
como se queimassem em uma fornalha, sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como do sol quando brilhava em sua força. E quando o vi, caí morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou aquele que vive. Já estive morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. Tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve essas coisas que tu vês, e que são, e eis que há de acontecer o mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está dizendo, os 7 candelabros são as igrejas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não estou falando de placa. Estou falando das pessoas que creem em Jesus. Obviamente, pessoas que estão nas igrejas físicas, muitos são parte das igrejas de Cristo espiritual. Por que espiritual? Porque a igreja espiritual é o templo do homem. O corpo do homem é o templo do Espírito Santo quando ele está ligado com Deus. Quando ele faz do corpo dele o templo do Espírito Santo. Quando ele se santifica. Quando ele diz não ao pecado. Quando ele se limpa com o sangue de Jesus. Quando ele pede perdão. Quando ele se humilha. Porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Ele continua dizendo aqui, ele diz que os anjos da igreja são os pastores, bispos, apóstolos, são representantes de Deus na terra. No capítulo 2 ele diz, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, do teu trabalho, a tua paciência, como tu não podes suportar os homens maus. Tens provado que o que dissestem ser apóstolos e não são. Descobriste que são mentirosos. Tens suportado com paciência, por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática de onde? Das primeiras obras. Ou seja, igreja de Éfeso, a primeira igreja que Cristo se refere. Você está fazendo a coisa certa, não aceita mentira, não aceita pecado, mas você começou bem, mas foi se esfriando, então abandonou seu primeiro amor. De repente você estava firme na fé, começou na fé, foi esfriando até abandonar aquele fogo do Espírito, aquela presença, aquele alimento necessário que todo cristão tem que ter, o fluir do Espírito Santo, a presença daquele que vive. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, somos conquistados pelo brilho desse mundo. Nós devemos dizer não ao mundo. Mas falar é fácil, quero ver viver. É fácil você pedir oração para a gente. O difícil é você viver na prática da palavra de Deus, da Bíblia. É claro que você deve pedir, pode pedir, nós vamos orar. Mas será que você só pede oração para ser abençoado? Você não pede para ter uma bênção, se a própria bênção de Deus na sua vida, na sua família? Venha a vós o vosso reino, mas nunca seja feito, Senhor, a sua vontade na minha vida. Que lado você está? Que tipo de igreja você é? A igreja de Éfeso? As outras igrejas que nós vamos ver? Cada igreja representa um tipo de pessoa. Pessoa que começa forte e vai enfraquecendo. Pessoa que sempre teve fria.
Deus tem a repreensão, porque sabe aquele pai que repreende o filho que ama? Deus não está aqui para punir. Ele deixou os seus servos e servas para te alertar, porque Ele te ama. Eu quero fazer uma oração para você. Uma oração para que você venha deixar de ser um religioso, parar de ficar olhando placa e começar a olhar Jesus Cristo como seu Deus. É momento de falarmos com Deus, é momento de oração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Entre na presença dEle. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, em favor do teu servo e serva, que está, meu Pai, conectado através das redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, na página da Igreja da Providência Celestial no Facebook. Meu Deus, toca no mais íntimo do coração desse cristão, seja ele, meu Pai, no Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, o lugar onde esta conexão estiver sendo tocada aos corações daquele que sofre, daquele que precisa ser levantado. Meu Deus, levanta uma igreja forte, um povo de Deus restaurado, cheio da sua presença, cheio do seu poder, cheio da sua autoridade, em nome do seu Jesus Cristo. Repreenda o espírito opressor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, toda maldição agora, todo espírito de esfriamento, em nome de Jesus, para o inferno, em nome de Jesus, sai, 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 e não volte nunca mais. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo, meu Pai, como ministro do seu evangelho. Eu determino, meu Pai, com a autoridade que tu me deste, Senhor, a cura, a libertação e a bênção na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus, amém, povo da fé. Você está abençoado. Agora pegue o que você está ouvindo, pegue a palavra de Deus, examine ela e faça da palavra de Deus o teu escudo. Faça de Deus o teu amigo e lute contra a sua carne em favor da vontade dele. Que eu tenho certeza que no nosso próximo encontro você vai contar testemunho de vitória, hein? Atenção você! Só não vai contar testemunho de vitória você que não fizer o que Deus direcionar. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que me usa. Tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.